Você está pensando em fazer uns vídeos bons e não sabe qual editor usar? Bom, se esse for o seu caso, eu recomendo que você use o Wondershare Filmora. Nesse editor de vídeos, você pode usar a função de gravar a sua tela para fazer uma gameplay ou algo do tipo. E na hora de editar, tudo é bastante fácil de se usar. Aqui você tem o famoso Chroma Key para produzir facilmente aqueles vídeos sem fundo. Caso queira introduzir algum texto ou legenda no vídeo, nesse cantinho aqui tem os modelos perfeitos para você usar. O que eu mais curto nesse editor são as funções de áudio e as transições que já vêm prontinhas para serem usadas. Vale lembrar que esse editor contém uma versão muito boa para celular. O nome é Wondershare Filmora Go e ele tem as mesmas opções da versão de computador. Então não deixe de baixar o Wondershare Filmora para o seu computador ou celular usando os links que eu deixei na descrição e nos comentários desse vídeo. Eu tenho certeza que todos vocês irão curtir. Esse vídeo se inicia a partir dos acontecimentos da primeira parte desse vídeo. Caso você não tenha assistido, eu recomendo você assistir através do link que eu deixei na sua tela e na descrição desse vídeo. Essa é a história de um humano que desejava ser um herói que age nas sombras. Ele treinou, se tornou muito forte, mas a sua capacidade como ser humano ainda era limitada. Felizmente, o caminhão dos Sekais sorriu para o garoto e ele foi enviado para outro mundo. Lá, muitas coisas aconteceram e agora ele é um ser poderoso que age nas sombras. Na atualidade, a sua ex-namorada de mentirinha sumiu e por isso ele acabou sendo acusado de ter sequestrado ela. Daí, como ele é o principal culpado, alguns soldados o pegaram para fazer um interrogatório. Após ser capturada, a Alexia acorda amarrada em uma cadeira. Ao lado dela estava um tipo de demônio preso. O demônio também aparentava estar com medo e a pessoa que estava mantendo as duas presas nesse lugar era um pesquisador maluco. Ele prendeu Alexia com o objetivo de usar o sangue real dela para reviver os demônios nos tempos atuais. Sem esboçar nenhum sentimento, a princesa Alexia apenas ouve as coisas horríveis que o pesquisador deseja fazer. Em seguida, já durante a noite, a gente vê o personagem principal da história apanhando em uma cela. Enquanto era surrado, o Kagenou estava muito feliz. Tudo isso porque essa surra é algo digno de um personagem sem importância. Quanto mais os inimigos faziam algo contra ele, mais o cara se motivava a gritar e atuar como um figurante que está sofrendo por conta de tudo que estão fazendo com ele. A única coisa que o incomodava nisso tudo era o tempo que isso iria durar. Do lado da Alexia, as coisas estavam difíceis, pois o doidão já havia tirado sangue demais dela. Em meio aos chiliques do psicótico maluco, a Alexia pede para ele continuar arrancando seu sangue. Como a garota estava ficando sem sangue, o cara pegou um mingau de barro e enfiou tudo na goela dela. Enquanto ela comia, a demônia apenas observava tudo. No dia seguinte, a irmã mais velha da Alexia pergunta ao Zenon se o principal suspeito, o tal do Cid Kagenou, é realmente o culpado pelo sequestro. O homem diz que ele é o principal suspeito, porém ele não tem força para superar a Alexia em uma luta. Como o garoto já foi interrogado por 5 dias seguidos e ele ainda não revelou nada, a irmã mais velha da Alexia decidiu libertá-lo e continuar o monitorando durante esse tempo. O que mais deixa a ruiva chamada Iris bolada é o fato dela não ter pessoas o suficiente para procurar a sua irmã. Enquanto a Iris e o Zenon discutiam formas de encontrar a Alexia, a irmã mais velha do Kagenou estava tentando ir atrás do seu irmão. Porém, por conta do sequestro da Alexia, todos os estudantes que vivem nos dormitórios estão proibidos de deixarem a escola. Por isso, a irmã do Kagenou acabou sendo repreendida por uma senpai mais forte que ela. Enquanto observava a garota sendo imobilizada, a Iris estava tendo alguns flashbacks do tempo em que ela era feliz com a sua irmã. Dentro do laboratório improvisado, a Alexia já estava toda suja de barro e quase morrendo de anemia. Em seguida, o Kagenou finalmente foi solto. Dentro do trem, ele pensou em curar suas feridas, mas haviam pessoas o observando. Uma garota encapuzada passa por ele. Em seguida, ela aparece dentro do quarto do Kagenou. A garota é a linda e famosa Alpha, e quem normalmente deveria estar dando suporte ao nosso personagem principal é a Beta, mas a própria Alpha veio para ajudar o Kagenou com seus problemas. Por quê? Porque ela estava com saudade. Durante a sua conversa aí com o Kagenou, a Aurelida diz que nesse tempo a organização cresceu bastante, porém eles ainda não são mais fortes que o culto. Ao ouvir isso, o Kagenou entra no personagem e finge acreditar que as garotas realmente estão trabalhando, sendo que no fundo ele acredita que todas elas estão vivendo suas vidas normalmente. Cansado, o Kagenou deita na cama e a Alpha diz para ele fazer algo, pois se as coisas continuarem assim, ele será culpado pelo sequestro da Alexia. Em seguida, a Alpha diz para o Kagenou que a Alexia foi capturada pelo culto que está tentando reviver o Rei Demônio. Ao descobrir que a garota ainda está viva, o Kagenou concorda em fazer algo. Ao fim dessa conversa, a Alpha coloca o seu manto das sombras e diz ao Kagenou que irá avisar quando todas estiverem prontas para agir. Antes de ir embora, a Alpha pergunta se ela pode dar um jeito nos homens que o trancaram, o bateram durante o interrogatório. Ao ouvir isso, o Kagenou ri e diz que não, pois eles só estavam fazendo o seu trabalho. Em seguida, ele diz que na verdade os caras mereciam era uma recompensa. Enquanto isso, a Alexia tá lá, ó, quase morrendo. E já que as suas subordinadas estão por perto, o Kagenou começa a arrumar o seu apartamento. Nesse momento, a gente descobre o porquê dele querer tanto dinheiro. Na real, o cara só queria ter uma coleção de itens dignos de quem age nas sombras. Após arrumar tudo, ele ficou esperando alguém vir até ele. Quem veio dessa vez foi a Beta. Logo em seguida, ela diz que a operação irá começar e que 114 pessoas foram reunidas para destruir as bases do culto dos demônios. Ao ouvir os números, o Kagenou fica fascinado e ele quase deixa essa sua reação aos números escapar, mas ele segue atuando como um grande líder que age nas sombras. A Beta avisa seu chefe que elas irão invadir
todas as bases inimigas de uma só vez, e ao mesmo tempo todas elas irão procurar pela princesa Alexia. Como Kageno está no papel de líder das sombras, ele informa a Beta que ele pretende cuidar da parte principal, que no caso é salvar a Alexia. Ao ver que seu mestre vai agir, a Beta fica toda feliz. Logo em seguida, o Kageno aparece perto de alguns guardas com a sua vestimenta padrão. Os dois guardas jogam uma bota da Alexia no Kageno e tentam incriminá-lo como sequestrador. No momento em que eles começam a avançar em direção ao nosso personagem principal, algumas pessoas mortas caem atrás deles. Logo em seguida, o Kageno ataca os dois soldados com um sorriso em seu rosto. Enquanto ele assumia sua forma como sombra, a Beta estava escrevendo tudo no seu caderninho, exatamente igual eu, resumindo esse anime pra vocês. Quando o Kageno termina, vários locais começam a ser destruídos pelas garotas agindo nas sombras. A Iris vê os ataques acontecendo e não entende nada. E o pesquisador doidão foi lá e colocou o máximo de sangue que ele podia no demônio. Logo em seguida, ele foi morto e por incrível que pareça, o demônio não matou Alexia, e sim a libertou. No fim, o demônio destruiu o local todo e isso deu a Alexia uma oportunidade de fugir. Então a princesa se soltou das correntes e na hora de ir embora, ela deu de cara com o Zenon. Basicamente, o cara é um vilão e ele estava financiando tudo o que estava acontecendo com ela. Mesmo que o cientista tenha morrido, ele não pretende deixá-la ir embora, pois a cabeça dela é importante para que ele suba de cargo dentro da organização. Quando o cara diz que a Iris seria uma melhor oferenda, mas a Alexia é o que ele tem para oferecer, a nossa garota de cabelo branco se irrita e parte para cima do cara. Infelizmente, as habilidades da garota são medianas, e mesmo que ela tenha algumas técnicas especiais copiadas da sua irmã, tudo acaba sendo inútil contra o cara. Por isso, ela toma um socão, cai de cara no esgoto e a sorte da garota finalmente vira, pois o Kageno aparece no seu modo sombra para lidar com esse cara que estava querendo mantê-la presa. O Zenon olha para ele e pelas vestimentas, o cara rapidamente percebe que o Kageno é a pessoa que vem atacando o culto recentemente. Em seguida, o falso cavaleiro aponta sua lâmina para o personagem principal, dizendo ser forte o bastante para pará-lo. Quando o Zenon o ataca, o Kageno desvia facilmente do golpe e pergunta onde está a pessoa forte o bastante para derrotá-lo. Na parte superior da cidade, aquele demônio criado pelo cientista estava causando um grande alvoroço. Mesmo que os cavaleiros mágicos o cortassem, o demônio se recuperava facilmente. A Iris, vendo toda a destruição causada pelo demônio, decide agir. Nesse momento, ela consegue fazer um belo corte e logo depois ela pede para que todos recuem. Ao ver o bichão grandão se curando da ferida que ela causou, a Iris ativa sua espada mágica e retalha até mesmo um braço do inimigo. Porém, o demônio continua se regenerando. Então, a Iris decide cortar o monstro em pedaços tão pequenos que ele não irá mais conseguir se regenerar. A Ruiva consegue fazer os seus cortes perfeitos e na hora dela tentar dar o golpe final, a Alpha interrompe e diz que ela está apenas a fazendo sofrer. Para acabar com o sofrimento do demônio, a Alpha pula bem alto e desce invocando uma espada brilhosa. E o golpe da Alpha foi poderoso ao ponto de destruir toda a carcaça demoníaca e ficar somente o corpo que foi usado para criar o demônio. Alpha, nós te amamos. No fim, esse demônio grandão aí era a filha daquele homem que foi derrotado pelo Kageno nos primeiros episódios. Antes da loira poderosa partir, a Iris pergunta quem a Alpha é. Então a Alpha diz que eles são a Shadow Garden e depois vai embora. De volta à batalha do Kageno, bom, o Zenon, vendo que o Shadow é forte, foi lá e ativou sua verdadeira força. Mesmo o cara estando com a sua magia pulsando, ele ainda é facilmente derrotado pelo personagem principal. Enquanto o Kageno se divertia brandindo a sua espada contra o Zenon, a Alexia apenas observava que a esgrima do Homem de Preto é completamente mediana. Mesmo assim, a força dele era muito superior à dela. Nesse momento, ela tem uns flashbacks de suas lembranças com sua irmã, e o que mais a emociona é que a sua esgrima também é mediana, e que a sua irmã já a elogiou dizendo que gostava muito desse estilo, porém ela nunca gostou disso. Do nada, o Zenon, que estava apanhando, abre a sua boca para perguntar quem o Shadow é e por que ele esconde a sua identidade. O personagem principal então se apresenta como líder da Shadow Garden. Ao descobrir isso, o Zenon decide usar aquelas pílulas para ficar grandão. Mesmo ficando com um tal do poder esmagador, o Zenon, que agora parece mais um demônio, continua apanhando. Cansado de brincar com o inimigo, o personagem principal ativa um tipo de barreira e prende ele e o inimigo. Em seguida, ele diz que antigamente um garoto tinha medo de não sobreviver a um ataque nuclear. Por isso, esse garoto decidiu se tornar a própria explosão nuclear. Ao falar isso, o protagonista cria uma explosão capaz de devastar uma boa área da cidade. O brilho do poder gigantesco que ele usou faz as suas subordinadas ficarem ainda mais satisfeitas por o seguirem. Mesmo tudo tendo sido devastado, a Alexia nem mesmo sentiu o calor do golpe e provavelmente foi o Kageno que a protegeu. Depois que tudo é resolvido, a princesa pega uma espada e começa a ficar imaginando os golpes que o Homem Trevoso acabou de usar. Golpes medianos. Nesse momento, a irmã mais velha dela aparece e as duas se abraçam e voltam a ser grandes amigas. Alguns dias depois, a Alexia conta um pouco do que aconteceu com ela para o Kageno. Quando o garoto estava indo embora, ela o segura e o agradece por ter elogiado a esgrima mediana dela. Depois que ela viu um cara apelão usando uma esgrima mediana, aí ela se apaixonou pelas artes medianas. O Cid manda a garota ir a merda. Então a garota pergunta se ele está interessado em continuar fingindo o relacionamento deles e tal. Obviamente o Kageno recusa. Ao tomar um fora, a garota se irrita e arranca uma grande quantidade de sangue dele. Em seguida, a história mostra os principais integrantes da Shadow Garden conversando sobre a luz sagrada que o líder delas usou para iluminar a cidade inteira. Segundo a Alpha, um dia todos os inimigos deles irão
desaparecer perante essa luz. Depois disso, elas começam a discutir a existência de pessoas que estão usando o nome da organização deles para benefício próprio. Do outro lado da tela, a Iris estava tentando descobrir mais sobre todas as organizações obscuras que ela presenciou. Para descobrir mais sobre elas, a Iris pretende investigar a fundo esse item. Item esse que uma garota aleatória da Academia de Cavaleiros Mágicos estava estudando, até ela esbarrar no Kagenou e uma aura de paixão surgir, mesmo com a cara do cara estando toda suja de sangue. Bom galera, o último episódio do anime terminou por aqui. Eu pretendo trazer uma continuação desse anime para vocês, então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais vídeos como esse.